Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nosso canal se propõe a tratar de temas tradicionais, históricos, filosóficos, religiosos, doutrinários e muito mais. Dá um giro aí pelo canal e você verá quanta coisa interessante há no nosso acervo. Se você quer conhecer um pouco mais dos livros que eu escrevi ou do trabalho de docência que eu desenvolvo, por favor, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e você encontrará os links para os meus livros e sobre as aulas que eu dou. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Toque no sininho para receber as notificações. E se quiser e puder ajudar o canal, seja membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos. Uma outra forma de nos ajudar a não depender exclusivamente do algoritmo do YouTube é nos ajudar lá pelo Apoia-se ou fazendo uma doação pelo QR Code que está aí na sua tela. Combinado? Então vamos ao nosso tema. Entre as pessoas que gostam de temas medievais ou históricos, especialmente os temas que vão até o período anterior à Revolução Francesa e também nos grupos monarquistas, há um interesse relativo a saber sobre as próprias origens familiares. Então, se a família teve ou não teve ancestrais nobres, se há ou não há na família um patrimônio imaterial, cultural e histórico a ser preservado. E muita gente gostaria de saber e fica um pouco perdida, né, por não saber o que fazer, como procurar, como ter certeza, etc. E nessa incerteza entram os vendedores de brasões de família, os testes de DNA e outras coisas aí que movimentam o verdadeiro mercado em torno disso tudo. Então vamos tentar entender um pouquinho mais sobre como tudo isso funciona e como você pode pesquisar sobre essas coisas com mais segurança. Então a primeira coisa que deve ser dita é a seguinte: quem se afirma descendente de nobres ou quem afirma que a própria família pertencia à nobreza deve ter condições de provar isso com base histórica segura. Então é muito fácil fazer afirmações na internet, né? Juntar uma porção de títulos e dizer que é o legítimo representante disso e daquilo. E especialmente no Brasil, onde essas coisas não são levadas muito a sério, qualquer um acha que pode fundar dinastia, dizer que é o representante do reino tal, dizer que recebeu, né, tais títulos, que vai restaurar a casa X ou Y, ou ainda que vai fundar qualquer coisa com base em títulos fantasmagóricos, né, cuja origem é obscura. E a gente que se dedica a trocar títulos, né, a inventar ordens, conceder comendas, etc., sem que haja qualquer preocupação em se comprovar coisa alguma. Né? Muita gente, inclusive, faz um dinheirinho com isso. Né? Veja, em geral são pessoas cujas condições econômicas não são lá muito favoráveis. Então eles usam essas coisas para ter uma rendinha extra. Né? Então uns vendem salgadinhos, outros vendem chinelos enfeitados, uns fazem reparos, né? E esses aí vendem medalhinhas e títulos fajutos. Nós vivemos em uma república, ou seja, ninguém tem qualquer privilégio material por ter títulos de nobreza ou por comprovar ascendência nobre. Essa é uma questão pessoal, uma questão daquela pessoa querer, né, e ter interesse em saber das próprias raízes, da própria história, etc. Então, sendo assim, se você acha isso uma bobagem, se acha que só vale aquilo que te oferece vantagem material, privilégios, etc., este vídeo não é para você. Agora, se você acha importante, de alguma forma, ter acesso à história da sua família, conhecer mais sobre sua ancestralidade, etc., sem que isso implique
em você ter privilégios materiais ou vantagens palpáveis, então esse vídeo é para você. Eu acho que está claro, né? Então que essa é uma questão pessoal, particular. E entendido isso, é preciso estar ciente que é necessário ter honestidade consigo mesmo e estar disposto a ter informações que não serão necessariamente aquilo que você queria que fosse, né? Então quem vai dizer sobre a sua ascendência é a história, são os documentos, são as referências, né? Não a fantasia. Ou descende da nobreza ou não descende. Ou tem documentos ou não tem. Ponto final, né? Não é uma bênção religiosa, não é uma cerimônia feita por um bispo ou por um religioso que vai mudar a história passada da sua família, né? E por aqui há um equívoco, né, de se achar que o fulano vira príncipe porque passou por uma cerimônia religiosa. Isso não tem base, né? Fulano é príncipe ou não é, né? Cerimônias religiosas, de acordo com a religião do fulano e não de acordo com as fantasias de quem acredita que só existe cristianismo no mundo e que tem que ser um bispo com sucessão apostólica pelo meio, né? Então só servem para apresentar um príncipe à sua própria comunidade e manifestar a entrega desse príncipe à proteção superior ou divina. Veja, é de acordo com a religião daquele lugar, daquele indivíduo, né? Essa história de sagração de príncipe por bispo com sucessão apostólica, quem repete essa bobagem desconhece que há monarquias protestantes, né, que não reconhecem nenhuma sucessão apostólica, monarquias budistas, monarquias islâmicas, monarquias africanas, subnacionais com suas próprias religiões, etc. E todas são monarquias legítimas, né? Então essa história de dizer que um bispo com sucessão apostólica é que legitima alguma coisa assim, isso é um erro grosseiro, né? Não tem base no direito dinástico internacional, no direito nobiliárquico internacional. Isso é uma bobagem que foi escrita há uns anos atrás aqui no Brasil e que é repetido, né? Então, vamos agora tentar recomendar a você como que a coisa deve ser feita. Então, a primeira análise a ser feita é se você recebeu algum legado da sua família, ou seja, educação nobiliárquica, dados históricos, valores, etc. Então, se você recebeu, então nós temos 70% da coisa encaminhada, porque você já recebeu a parte mais importante, né? Então, se você recebeu o legado, obviamente você sabe quem são seus avós, seus bisavós, seus trisavós, etc, né? E você recebeu de seus ancestrais informações sobre de onde a sua família veio, por qual razão veio, mais ou menos a época em que chegou, etc. Então você sabe também quais parentes seus tinham títulos de nobreza no Brasil, né, ou nas terras de origem. E com essas informações, fica bem mais simples para um genealogista ou um especialista em direito nobiliárquico investigar sobre a sua família, né? Te dar um parecer adequado sobre a sua condição atual, ou seja, se você seria sucessor de algum título, de algum domínio, etc. Agora, se você não recebeu esse legado, né, aí você terá que buscar outros caminhos. Então, pelo nome dos seus ancestrais, você terá que se empenhar para descobrir. Então, será necessário realizar, né, uma longa pesquisa de várias gerações, né, para saber onde você se encaixa em uma determinada árvore genealógica. Então não basta você fazer um teste de DNA que você compra na internet e dá uns match genéricos e já sair dizendo que você é herdeiro do trono de uma dinastia medieval. A coisa mais complicada que isso. Eu vou mostrar para vocês aqui um parecer, né, histórico, jurídico que eu tenho sobre mim e a minha família, né? Esse parecer aqui, ele foi realizado pelo Dom Evandro Monteiro de Barros Júnior, que é advogado, escritor sobre temas nobiliárquicos e dinásticos, né? Pesquisador, genealogista e, além de ser ele próprio, príncipe-chefe de casas nobres. Então, a primeira parte do parecer, né, o parecer é um documento
bastante extenso, né? Vocês podem ver aqui que é um documento grande, é um parecer, é um documento bastante extenso. Então ele traz, nessa primeira parte, longas considerações históricas sobre a minha família. Então essas considerações, elas são retiradas de documentos públicos, históricos, né? E são elencadas de uma forma dedutiva, ou seja, partem de um contexto geral, né, tomando uma determinada época da história, um determinado contexto histórico, né, e vão se afunilando até chegar no ramo específico da minha família. E aí depois, né, vão aparecendo aqui, né, os nomes dos meus ancestrais, né? Então, vão aparecendo o nome das pessoas, dos familiares, até que se chegue um ancestral direto. Então, desse ancestral, né, se pega um único ramo e vai ali afunilando, até que apareça o nome da pessoa interessada. Então, em outras palavras, se estabelece um nexo de causalidade, né, uma ligação direta entre casas, às vezes com vários ramos familiares, um ramo familiar específico, uma família, né, uma sucessão de pessoas daquela família, até que se chegue naquela pessoa em questão. Então, depois de se chegar nessa pessoa em questão, aí se faz uma análise das ligações daquela pessoa com aquela alegação de nobreza. E na conclusão, se demonstra se são verdadeiras ou não as alegações. Em resumo, é um trabalho minucioso, né, que requer muita pesquisa e que dá segurança à pessoa que fez a consulta. Então, esse documento aqui, esse parecer, né, eu posso, digamos assim, usar isso aqui judicialmente até, né? Então, nele constam as referências documentais, históricas, etc., sem nenhum mistério e sem nenhuma alegação furada. Então, se você deseja ter essa segurança, ou seja, se você, por uma questão pessoal, deseja ter essas informações, se acha importante, então procure alguém sério que faça esse trabalho, né? Eu não preciso nem dizer aqui que eu recomendo o trabalho do Dom Evandro. Então, você pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp dele, né? O 22 99 801 0180, né? Então, repetindo, 22, né, o prefixo 99 801 0180. E outra coisa importante é ter uma postura questionadora em relação às alegações de certas pessoas, né? Então, se você olhar na internet, você vai achar um monte de duques, príncipes, chefes de dinastias restauradas, etc., né? Só que eles não têm dados históricos seguros para apoiar as suas alegações. Então, cabe a você questionar, pedir para a pessoa falar dos ancestrais mais próximos, de onde vieram, o que fizeram, né? Então, não se deixe iludir por alegações muito antigas, né? Com coisas de 1000 anos, 2000 anos atrás. A pessoa tem que mostrar quem eram os avós, quem eram os bisavós, quem eram os trisavós, de onde vieram, de que família eram, em qual nobreza local elas estavam integradas, né? Esse papo de o DNA deu match a 9 gerações com uma nobreza da Europa, isso não cola, né? Dizer que é descendente de Pedro I por ter uma afinidade genética inespecífica ou algo do tipo, né? É conversa para boi dormir. Então, quem alega essas coisas tem que ter base histórica. Não é diploma emitido por religioso da igreja X ou Y. É documentação histórica segura, com fontes. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau.